Muito bom dia! Quarta-feira, 4 de março de 2020. Está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor aqui pelo Canal do Boi, ao vivo para você que está acompanhando a gente em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo por aqui. No programa de hoje nós vamos falar sobre como fechou o mercado do boi gordo e do bezerro ontem. E dando aquele giro com os nossos repórteres, você fica por dentro do que também vai ser destaque nesta edição do Bom Dia. A audiência na Câmara dos Deputados discute a regularização fundiária. E eu vou destacar a produção de figo e goiaba aqui no estado paulista. Do Rio Grande do Sul, as informações da Expo Direto Cotrijal 2020, que segue até sexta-feira aqui em Não Mentoque. É uma das maiores feiras de tecnologia da América Latina. E você vai ver também que o Rio Grande do Sul quer ser autossuficiente na produção de milho. E tem muito mais para você. Bom Dia, tá no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h02, muito bom ter você aí na nossa companhia. E a gente abre essa edição do Bom Dia Produtor, levando você até Brasília. Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal, que eu espero que já tenha voltado ao ritmo normal a partir de hoje, né? As informações com o Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! Hoje, às 14h, a Câmara dos Deputados vai sediar a 4ª audiência pública que vai discutir a MP 910, que trata da regularização fundiária. Os deputados colocaram no texto que querem remover a burocracia dos cartórios para a titularização dessas terras. São milhões e milhões de hectares, basicamente na Amazônia Legal, o que pode dar mais segurança jurídica e também melhorar o meio ambiente, porque quando se tem dono é possível cobrar quem desmatou e quem colocou fogo ilegalmente. Os deputados também querem transferir o título de terra aos proprietários a pessoas que estejam no local há pelo menos 20 anos, sem que para isso tenha necessidade, de abrir um novo processo de regularização fundiária. O deputado federal Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, acredita que esse texto seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em até 45 dias. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, de Brasília, agora a gente passa a trazer informações para você sobre o mercado. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, hoje com a participação do analista Rafael Ribeiro. Bom, destaco aqui o cenário de preços firmes, porém estáveis nas praças paulistas. Os negócios começaram a aparecer, mas ainda assim o ritmo está baixo, né? Na Praça de Barretos, em São Paulo, o boi gordo foi negociado com preço de referência R$ 200 à vista, já livre do Fundo Rural. E no caso aí do pagamento a prazo, com 30 dias, os negócios ocorreram em R$ 202, também considerando o valor já livre de Fundo Rural, né? Com a boa qualidade das pastagens, esse é o cenário em boa parte do país, né, em boa parte das praças pecuárias brasileiras, né? A gente tem aí uma possibilidade do pecuarista reter a boiada engordando o pasto, né? Isso tem gerado uma oferta mais comedida, uma oferta menor de boiadas para baixo, né, que tem mantido o cenário de preços firmes aí no mercado do boi gordo nos últimos dias, né? Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, no fechamento dessa terça-feira, a cotação subiu 0,8 e ficou estável nas demais, né? E a gente destaca aqui também a expectativa de uma demanda melhor, agora com a virada do mês, primeira quinzena do mês, esse cenário melhor também de escoamento da produção deve ajudar na sustentação dos preços do boi gordo, né? E para fechar, falando um pouquinho aqui sobre as exportações de carne bovina, o Brasil embarcou em fevereiro deste ano 110,6 mil toneladas de carne bovina in natura e obteve uma receita de 494,20 milhões de dólares, né? A média diária exportada ficou em 6,1 mil toneladas e representa aí uma alta de 15,5% frente à média diária de janeiro deste ano e 6,4% mais na comparação com a média diária do mesmo período. Então a gente tem um cenário aí de oferta de boiadas comedidas e do lado da exportação, o bom escoamento, os bons volumes embarcados também ajudam na sustentação das cotações aqui no mercado interno.
Bom, vamos saber então como é que é essa estabilidade, quais são os preços que estão sendo praticados aí nas regiões do país. Trago para você cotação do boi gordo ainda com apuração da Scott Consultoria, mostrando os preços. Lembrando que são preços para uma boiada comum, à vista e livre de furo rural. Vamos girar? Vamos começar pela região sudeste, trazendo preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E nessa região sudeste nós tivemos movimentação de alta de R$1 apenas no Triângulo Mineiro. Vamos para a região sul. Na região sul, o clima é de estabilidade. Em relação ao fechamento do último terça-feira, né, a gente não teve alterações por lá. Trazendo aqui para o lado do Centro-Oeste, destacando para você Goiás e Mato Grosso. Aliás, Goiás e Mato Grosso do Sul primeiro, né? O Centro-Oeste 1 já pulou a segunda tela aí, mas você segura a tela aí que eu volto nela já. Na primeira tela que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul, nós tivemos alta de R$2 em Goiânia e alta de R$1 em Campo Grande. Agora sim, nessa tela que está aí no seu televisor, destacando o estado de Mato Grosso, nós tivemos alta de 50 centavos no Sudeste e alta também de 50 centavos no Sudoeste do estado. Vamos para a região Nordeste agora. Na região Nordeste nós tivemos alta de R$5 em Alagoas, apenas essa movimentação. Na região Norte, encerrando o nosso giro, tivemos alta de R$1 em Redenção e alta também de 50 centavos em Paragominas. E é hora de você ficar por dentro agora de como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. A apuração, eu lembro, é sempre da Scott Consultoria. Bom, e são vários os insetos, né, as pragas que têm atacado as pastagens. Mas tem sido a cigarrinha as que mais têm gerado prejuízos aos produtores. A repórter Kali Rodrigues vai nos trazer mais informações como você enfrentar esse problema no quadro Tecnologia e Produção. Entre os vários insetos são as cigarrinhas as vilãs do momento. Afinal, com as chuvas frequentes de verão, a reprodução é intensa. O percevejo castanho também tem preocupado os produtores. A demanda tem sido bastante alta, né? A procura por controle, por alguma tática que possa manejar esses insetos. Não de menor importância, dependendo de onde ocorre. São pragas mais específicas, são pragas que ocorrem em determinadas ocasiões, que são lagartas, são gafanhotos, cochonilhas. Então a gente tem que estar atento, o produtor tem que estar atento, principalmente agora com o retorno das chuvas. Mas se a gente for pensar na principal, voltando lá no início, as cigarrinhas são aquelas que exigem maior cuidado do produtor. A atenção deve ser ainda maior caso o produtor não tenha na sua fazenda um pasto que seja resistente às cigarrinhas. A pesquisadora da Embrapa menciona que atualmente são vários os materiais forrageiros no mercado direcionados à resistência da praga. Nas próprias sementes que ele compra, então se ele não tem esse pasto ou se ele não vai trocar o pasto, ele tem que estar mais atento, porque alguns pastos são bem suscetíveis e nessa época os ovos dão origem às ninfas, que colonizam as pastagens, daqui a pouco começam a ver os adultos e se ele deixar passar o momento, ele vai encontrar os danos. E esses danos podem ser tão severos que vão reduzir a sua produção e vai impactar lá na frente na sua produção animal. A recomendação dos especialistas é sempre fazer o monitoramento da área. Uma observação rápida da pastagem pode evitar prejuízos econômicos. Ele tem que fazer amostragens de pragas, no caso de cigarrinhas, tá visualizando mesmo ali, elas ficam por cima, os adultos, está abrindo a touceira para ver se tem ninfa, se tem aquela espuma característica de cigarrinha. E aí, se precisar entrar com controle, saber que o momento certo é no início do aparecimento dos adultos, isso falando de controle químico. Se ele for entrar com controle biológico, ele pode estar atento um pouquinho antes, quando ainda está na fase de ninfa. Mas o importante é o olho do produtor realmente, não só para a cigarrinha, como para as outras pragas também, porque às vezes a importância só é dada quando ele detecta os danos, e aí às vezes já é tarde para entrar com controle.
De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, e agora nós vamos para Tupaciguara, lá em Minas Gerais, porque é de lá que surge uma novidade para o rebanho. É o Bricfeno, um volumoso sustentável que visa manter a qualidade e a economia na produção rural. E quem foi visitar a fábrica da Bricfeno e nos traz mais informações é o repórter Vinícius Souza, com as imagens do cinegrafista Auro Sávio. Atear fogo para renovar ou recuperar pastagens é uma situação comum na pecuária brasileira, mas as queimadas prejudicam a fauna e a flora, além de trazer danos à saúde humana. Foi aí que este empresário observou e encontrou uma solução para esse problema, o Bricfeno. O princípio foi de ver tanta matéria-prima nobre sendo queimada, porque esse feno ele é origem de campos de semente. E aqui é um polo, Tupaciguara, um polo de produção de semente, que o pessoal retira e essa palha faz parte do trato cultural de queimá-la. Então, é em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare sendo queimada. A produção com sustentabilidade é um desafio constante do agronegócio brasileiro. Foi pensando nisso que o Gilberto da Bricfeno teve a ideia de criar um produto sustentável, mas que também trouxesse rentabilidade. Ele foi lá no campo, pegou aquela palhada que ninguém utilizava, que já não tinha mais um destino, e gerou esse produto, o Bricfeno. Cada bloco desse aqui de feno tem cerca de 400 quilos e gera mais ou menos 10 pacotes do Bricfeno, um produto que é utilizado na nutrição animal, um volumoso. Esse produto pode auxiliar no combate de acidose e também no ganho de peso dos animais. O que nós conseguimos fazer? Trazer o pasto melhorado para o coxo. Isso, o que é? Resgatar a natureza do animal. Então você não tem que fazer uma adaptação. Então já é a natureza, só que melhorado. É uma análise simples. O produtor encontra um destino sustentável para a palhada, a transformando em alimento para o rebanho. No processo de produção, essa palha seria um produto que atrapalhava a gente, porque a gente teria que efetuar a retirada dessa palha do campo. A gente fazia de forma através de queima, ou se não, realizar a picagem desse material. O secretário de Meio Ambiente de Tupaciguara pontua que a ideia trouxe muitos benefícios para o município. Isso atende a muitas questões de sustentabilidade. Hoje nós tínhamos também um problema recorrente, que é por conta da fumaça, muitos problemas com questão de saúde. É um período muito seco agora, que a umidade do ar está muito baixa, então tínhamos constantemente esses problemas também. O resultado final é um produto compacto, palatável, digestivo, de fácil armazenagem e, claro, sustentável. Bom, está chegando o nosso primeiro intervalo comercial aqui nesta edição do Bom Dia Produtor e já está aqui no televisor também o seu canal direto de participação aqui com a produção do Bom Dia. É só você mandar a sua mensagem para o 998631001, pode mandar foto, vídeo, nota de texto, áudio, sugestão, crítica, do jeito que você quiser. E aí eu dou um abraço apertado, mando um abraço apertado aqui para você através das lentes do Canal do Boi. Quer participar também pelas mídias sociais ou pela internet? SBA1.com, SBA Play, que é o aplicativo aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, e estamos ao vivo para você também pela página do Facebook do Canal do Boi. Qualquer um desses canais você pode participar com a gente. Eu vou para o intervalo comercial, mas no próximo bloco eu vou trazer informações para você sobre o Rio Grande do Sul, que quer ser autossuficiente na produção de milho. E você fica com a previsão do tempo para algumas cidades da região centro-oeste do Brasil. Volto já. Sete horas e 16 minutos, estamos de volta. Eu abro esse segundo bloco do programa hoje falando sobre fruticultura. O estado de São Paulo tem se destacado na produção de figo e goiaba. E quem tem mais informações sobre esse destaque é o repórter Gustavo D'Angelo. O Brasil é um importante exportador de figo e goiaba, sendo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina os principais estados produtores dessas frutas. A produção paulista é a segunda maior, representando 38% da produção de figo e 34% de goiaba,
de acordo com dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na região de Campinas, interior paulista, o município de Valinhos foi responsável pela produção de 3.600 toneladas de figo e de 14.000 toneladas de goiaba para a mesa. As culturas são mais propícias para áreas de solo fértil, rico em matéria orgânica, úmido, porém sem encharcamento e com diversidade de organismos benéficos. O clima ameno é propício ao seu desenvolvimento. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E a Embrapa possui o terceiro maior banco de geoplasma de soja do mundo. Nesse estoque genético, os pesquisadores buscam, através dos genes, imprimir as características de resistência a uma determinada doença ou criar variedades mais adaptadas para alguma região. Vamos entender melhor como é que funciona esse assunto na reportagem do Mauro Lopes. A Embrapa mantém no banco de germoplasma uma coleção com mais de 60 mil tipos de soja. Essa enorme variabilidade é importante para os programas de melhoramento genético que a empresa desenvolve. O Centro Nacional da Embrapa Soja, aqui em Londrina, mantém um banco de germoplasma. Eu vou conversar com Marcelo Fernandes, que é pesquisador da Embrapa e um dos responsáveis por esse banco. Marcelo, para começar, explica para nós o que é um banco de germoplasma e qual é a importância da Embrapa manter um banco desses ativo. Bom, o banco de germoplasma ele passa a ser como o coração de um programa de melhoramento e desenvolvimento de variedades. O que ele seria? Ele seria a maior variabilidade genética que existe para aquela cultura. Seria como se fosse uma população de indivíduos dentro do mundo inteiro. Cada ser é diferente do outro. Hoje nós estamos com 65 mil acessos e nós temos acessos de glicine soja, que é a que deu origem à soja cultivada, que é a Glycine Max, do mundo inteiro, e mais todas as espécies selvagens que estão localizadas mais dentro da Austrália, tá certo? E dentro da Rússia. E isso é nada mais do que uma fonte genética para buscar resistência a qualquer doença ou a qualquer atributos que existem na soja ao redor do mundo. A ferrugem asiática, quando apareceu, causou sérios prejuízos, pois não havia variedade de soja com resistência ou tolerância ao fungo. Foi necessário pesquisar novos genes para imprimir resistência nos cultivares comerciais. São nesses momentos que os pesquisadores recorrem ao estoque de genes do banco de germoplasma. Quando a ferrugem apareceu na década de 2001, 2002, praticamente nenhuma cultivar no Brasil era resistente, ou aquelas que eram quebrar a resistência logo no primeiro ano. Então foi feito todo um trabalho de avaliação e tentar buscar quais acessos dentro do banco apresentavam alguma característica de resistência a essa doença. E nisso daí foram achados praticamente quase 500 acessos que estavam no banco, e que continham diferentes genes que estão conferindo hoje os materiais com resistência a campo. As sementes são catalogadas e armazenadas em local com condições de temperatura, umidade e luminosidade controladas para manter a capacidade germinativa das sementes. A Embrapa mantém 2 bancos de germoplasma. Um de curto e médio prazo, que é localizado aqui em Londrina, no Paraná, onde nós temos a coleção de trabalho. Ela é armazenada a 5 graus, a 21% de umidade relativa, e ela me dá uma condição de qualidade de semente por 12 anos. Aí nós temos uma coleção de longo prazo, que é conservada no Senargem, a menos 18 graus, aonde ela me dá uma condição de qualidade a mais de 20 anos. Hoje é um patrimônio nacional. É um banco de germoplasma, ele não está só à disposição da Embrapa. Nós temos dentro dele praticamente a coleção inteira dos Estados Unidos, que é uma coleção ao redor do mundo, que a gente diz que é de domínio público, e que hoje todas as empresas privadas, estaduais, instituições de pesquisas têm acesso, e a Embrapa fornece esses materiais para que ela venha, em prol da agricultura brasileira, trazer algum benefício ao agricultor. Ok, Marcelo, obrigado.
Então está aqui um banco de germoplasma ativo mantido pela Embrapa, um trabalho bastante tecnificado que traz vantagens competitivas em termos de novas variedades, mais produtivas e muitas vezes mais resistentes à doença. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Legal essa participação do Mauro aí, trazendo essa curiosidade para você. Eu quero mandar um abraço muito apertado para o Fernando Dedemo, o Fernando que está acompanhando a gente, deve estar acompanhando a gente ali perto de Ribeirão Preto, Batatais, né, que é a cidade da Keep International. O Fernando, que é diretor comercial da Keep International, uma grande parceira aqui do Canal do Boi. Você vai começar a acompanhar as participações da Keep International a partir da semana que vem aqui na nossa programação. Mas tive aí o prazer de conhecer o Fernando e também o Tyler, que é o americano que trouxe a tecnologia da Keep International aqui para o Brasil. Estão fazendo um trabalho muito bacana, com uma tecnologia show de bola. Você vai conhecer a partir da semana que vem aqui na programação do Canal do Boi. E se prepare para ser surpreendido com o que os produtos da Keep International podem fazer aí para os seus vegetais de maneira geral. Onde tem fotossíntese, tem resultados muito bacanas com os produtos da Keep International. Produtos que foi criado pelo Keep Coolers, um colecionador de bons resultados lá nos Estados Unidos e que esse pessoal está trazendo aqui para o Brasil. Obrigado pelo carinho aí, pela audiência, viu, Fernando? Um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira. Bom, o Rio Grande do Sul busca produzir milho suficiente para atender o mercado interno. Esse foi um dos assuntos discutidos durante o Fórum Nacional do Milho, realizado junto à Expo Direto Cotrijal, lá no Rio Grande do Sul. Essa que é uma das maiores feiras do mundo que está sendo realizada lá em Cotrijal, Não Me Toque, aliás, né, no Rio Grande do Sul. A repórter Annelise Nicolodi está por lá, faz a cobertura dessa importante feira do agronegócio e é ela quem traz mais informações para a gente. O 12º Fórum Nacional do Milho apresentou o programa Pro Milho, elaborado pelo governo do Rio Grande do Sul, que tem como principal objetivo fomentar a cadeia produtiva, incentivar o plantio e tornar o estado autossuficiente em milho. Ricardo, vocês hoje realizando mais esse Fórum Nacional do Milho aqui na Expo Direto, né? Que tipo de temas vocês estão trazendo para discussão, em especial porque o Brasil como um todo precisa produzir mais milho? Sem dúvida, o Brasil como um todo precisa produzir mais milho e principalmente o nosso estado, Rio Grande do Sul, que vem atravessando um evento climático bem desinteressante para a cadeia, precisa produzir pelo menos o seu consumo, coisa que ele ainda não faz. Ele tem potencial para isso e, baseado nisso, nós hoje aqui nesse evento do Fórum Nacional do Milho, estamos trazendo o programa Pro Milho Rio Grande do Sul, que o governo do estado elaborou durante o ano de 2019 todo, com a intervenção, vamos dizer assim, de todos os elos dessa cadeia produtiva. Eu, para mim, acho muito interessante esse programa, visto que ele veio de baixo para cima. Né? Ele não é um programa de políticos para produtores, e sim um programa feito a partir dos produtores, a partir dos elos consumidores desse produto, né? Que vão acabar transformando essa energia em proteína animal, que se conversou e se trouxe com o respaldo da Secretaria da Agricultura do Estado essas ideias para que se fosse montado esse programa de incentivo e que saiu o Pro Milho, então, do Rio Grande do Sul, e nós estamos trazendo hoje para a discussão e para o maior conhecimento da população os detalhes desse programa. Acho que esse programa será um marco entre o que nós estávamos fazendo até hoje e o que nós iremos fazer daqui para diante com o milho no estado. Além desse programa, né, o que ainda falta para o produtor de milho plantar mais milho para a gente ser autossuficiente? O milho ainda não é uma commodity internacional, como a soja. Ele tem bastante risco, é uma cultura muito sensível ao clima e o produtor procura sempre a segurança. Ele hoje, com o milho, ainda não tem a segurança e a liquidez que a soja lhe traz. O produtor de milho é o mesmo produtor de soja. O que vai fazer o produtor de soja virar um plantador de milho são benefícios. E esse programa visa trazer e desmanchar com alguns entraves que nós temos para que o produtor se incentive a plantar milho na sua lavoura. Ele conhece, ele sabe que agronomicamente o milho é extremamente importante para a sua lavoura,
Tanto é que ele lhe faz produzir até mais soja em cima de uma lavoura de milho, né? Mas o produtor precisa ver também o seu lado econômico. E nós estamos procurando trazer mais garantias econômicas para o produtor, para fazer com que ele aposte em irrigação, aposte em tecnologia, aposte em comercialização futura, coisa que o produtor de milho é incipiente, né? E aposte também na sua própria armazenação do milho. Ele precisa armazenar esse milho para que ele possa, mais tarde, fazer uso do milho disponível, que sempre é um pouco melhor em termos de preço, que vai fazer com que o produtor tenha rentabilidade. Bom, quando se fala em pecuária, a qualidade da carcaça é uma preocupação constante para o pecuarista. Nós vamos saber agora a importância do aparte dos animais na entrada do confinamento. E quem vai nos trazer informações é o gerente da Potensal. Vamos conversar aqui a respeito de uma melhor forma de aparte de animais para entrar no confinamento, nos currais. Bom, primeiramente, qual o objetivo do aparte dos animais? O porquê de apartar animais, fazer um aparte correto, bem manejado, dentro do confinamento? Bom, atualmente existe uma preocupação muito grande em qualidade de carcaça, né? Composição do corpóreo dos animais, né? Espessura de gordura de carcaça. E existe um tempo determinado no período dos animais ficarem no confinamento no sistema fechado de trato. Levando em consideração todos os aspectos, os animais, por exemplo, ficam 90 dias no confinamento, no sistema de confinamento, no coxo, e na qual eles serão abatidos. Nesse período, todos os animais dos currais, o grupo dos animais, eles têm que sair de forma total dos currais, não saindo de forma quebrada, ou seja, número de animais por parcela. Dentro dessa situação, nós temos que ter uma parte correta para distribuir os animais de uma forma bem homogênea nos currais, ou seja, se tiver um grupo de 100 animais, os 100 animais têm um padrão bem uniforme para que tenha essa possibilidade, no período dos 90 dias, todos os animais saírem juntos para o abate, numa boa condição corpórea. Então, aqui eu estou na frente de um tronco de contenção, onde a gente vai segurar os animais, fazer o protocolo de aparte e aonde a gente vai fazer o aparte propriamente dito. No curral é possível fazer algumas medidas, ter uma trena ou uma fita métrica onde você vai conseguir fazer o quê? Mensurar a altura do animal. Diante da altura do animal você tem um parâmetro para a parte. Quais são os padrões que a gente segue nesse aparte? Nós vamos apartar os animais, primeiro, por raça, né? Animais têm diferentes exigências nutricionais, por exemplo, um Angus, um zebuíno, né? Por sexo também, né? Os animais fêmeas e machos são separados, né? Condição sexual, o que seria condição sexual? Você tem animais inteiros e animais castrados. Os animais inteiros em relação aos animais castrados, existe uma diferença nas exigências nutricionais, principalmente na concentração proteica da dieta. A condição corporal dos animais. Os animais que chegam a condição mais gordo, né? Os animais que têm maior composição de gordura na carcaça, eles também devem ser separados dos animais que têm menor composição de gordura na carcaça. O frame dos animais. O que seria o frame dos animais? O frame é o tamanho e a maturidade. É o tamanho do animal que ele vai chegar na sua composição com 25, 27% de gordura na carcaça. Por exemplo, tem animais de frame alto, que o animal vai estar com 27 a 28% de gordura na carcaça com 620 quilos. Tem animais que ele vai atingir 25 a 28% de gordura na carcaça, ou seja, o animal pronto, né, para o abate, né? Com aproximadamente 480 a 520 quilos. Então são animais bastante distintos quando a gente faz esse aparte por frame. Se você misturar esses dois animais, você vai ter um animal acabado, pronto para o abate, e você vai ter um animal que está na fase de deposição muscular muito forte. Ou seja, esses dois animais de frame diferente no mesmo curral, vai ter uma grande diferença na composição na hora do abate. Sendo assim, nós vamos ter o quê? Um curral bastante homogêneo, bem distribuído e no momento do abate, nós vamos ter os animais na mesma condição corporal, com peso um pouquinho distante, mas quando vir um romaneio, o resultado do frigorífico, nós vamos poder observar o quê? Que os animais estão com a gordura mediana uniforme e estão com uma cobertura de gordura de carcaça muito interessante, podendo o pecuarista conseguir premiação de carcaça, bônus pela qualidade da carcaça dos animais. E, consequentemente, também ter um índice zootécnico no período do confinamento bastante interessante, ou seja, os animais terem ganhos de peso bons,
eficiência alimentar boa e conversão alimentar boa. Esse é o grande resultado final de uma boa parte dos animais antes da entrada no confinamento. Tá aí a participação da Facholi, da Potencial, mais uma parceira aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E eu vou para mais um intervalo comercial, deixo aqui mais uma vez a oportunidade de você participar com a gente pelo 99863-1001. E já no próximo bloco a gente fala de oportunidade de negócio, eu levo você até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, bater um papo com o meu xará Adriano Filho, que vai trazer aí a oportunidade de você conferir a agenda de eventos da Leiloeira. E eu fui informado aqui que não é o Adriano hoje, é o Arnaldo que está por lá. Saudade de você, Arnaldo. Daqui a pouco a gente bate um papo e você fica aí no intervalo com previsão do tempo para a região sul. Volto já. Já estou de volta e o Grupo Meng, um dos grandes produtores de leite em Minas Gerais, é parceiro da Cemex do Brasil. O grupo usa material genético de touros holandeses da Central na fazenda em Porto Alegre. Vamos junto conhecer um pouco mais sobre essa história. Quando o assunto é produção leiteira, o estado de Minas Gerais é referência nacional. E é no município mineiro de Pouso Alegre que nossa prosa vai tomando rumo. O Meng Gado Holandês está completando 30 anos de atividade. Nesse período nós vimos uma evolução muito grande na pecuária leiteira e procuramos manter o foco e acompanhar essa evolução. Uma história de sucesso baseada na utilização das melhores famílias da raça holandesa disponíveis no mercado, no controle leiteiro oficial e na classificação linear. E é por isso que a fazenda registra índices de produção elevados a excelentes conformações de animais. Hoje o rebanho se encontra com a conformação média de 85,5 de classificação e uma média de produção de 13.500 quilos por animal. Atualmente a média de produção está em 35 quilos por vaca, com uma gordura de 3,3 e uma proteína de 3,2. Célula somática se encontra em 167. Um ponto muito importante que nós consideramos é a evolução genética do rebanho. Hoje o rebanho tem aproximadamente 180 animais classificados muito bom ou excelente, de um total de 260 animais classificados. As outras restantes, completando esse número, são animais B+, ou seja, entre 80 e 84 pontos. Nesse período, nós demos muita importância para o trabalho de evolução genética. E a Cemex foi um grande parceiro nisso, e a gente é cliente da Cemex há mais de 20 anos. A Cemex tem o modelo e a mentalidade que a gente considera adequada para um produtor de leite do nosso porte, que é dar foco à produção, conformação e a duração dos animais. Para a Cemex Brasil, o senhor Armando é só elogios. Com atendimento exclusivo do Regional Cemex Itajubá, a propriedade tem acesso às mais modernas soluções. Nós trabalhamos com os touros Dorma, Byway, Meridia e Fortune. Esses touros, conforme o depoimento do senhor Armando, encaixam muito bem na filosofia da fazenda, em trabalhar com vacas altamente produtivas, com ótimas conformações e principalmente longevidade desses animais. Assim, com um trabalho focado e bem planejado, a Meng Gado Holandês se tornou uma receita de sucesso. Nossa equipe de técnicos localizados do norte ao sul do país garantem soluções completas ao seu negócio. Bom, eu vou destacar agora uma ótima oportunidade para você que é investidor de fazer negócios aqui na programação do Canal do Boi. Está à sua disposição uma área retroportuária em Garuva, Santa Catarina. Essa é uma área que tem aí a capacidade de atender até 5 portos no raio de apenas 90 quilômetros, tem todas as licenças liberadas e atualizadas e pronta para ser edificada e tem ainda a possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. Quem esteve por lá foi conhecer essa área e tem mais informações para você que quer dar uma olhada nessa oportunidade de negócio, é o repórter Vinícius Souza.
Estou na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. A 6 quilômetros desse ponto está o município conhecido como Porta de Entrada do Estado, a cidade de Garuva, responsável por movimentar boa parte da economia nos trabalhos de agricultura e agora também com visão nas áreas retroportuárias. Próximo ao porto de Itapoá, apenas 30 quilômetros, onde a região tem ganhado grande movimentação e influência nas exportações. Garuva é um município da região norte de Santa Catarina em plena expansão, com infraestrutura própria para a instalação de empresas e próximo aos principais portos da região sul do Brasil, topografia plana e acesso rápido às principais cidades do estado catarinense. Além disso, os incentivos para investimentos são muitos. Esse novo nicho encontrado em Garuva para a gente desenvolver a economia local e trazer esse benefício para a nossa população, vários dos empreendimentos importantes que estão ocorrendo aqui no município. A Superfrio, uma empresa do ramo refrigerado que vai dar o suporte que faltava para o Porto de Itapoá, também está em fase final de licenciamento uma termoelétrica da Angel, que dará esse suporte energético para as empresas não só de Garuva, como da nossa região. A obra do contorno, inaugurada há pouco tempo, permitiu um novo acesso ao porto de Itapoá, com agilidade e praticidade. Para quem vem do Paraná pela BR-101, basta entrar à direita. Para quem vem da região sul de Santa Catarina, entrar à esquerda. A estrada, além de nova e bem sinalizada, foi construída em meio às belezas do estado, como por exemplo essa plantação de arroz a poucos quilômetros da 101. Chegando em Itapoá, o nosso destino é o porto, um grande responsável pela geração de empregos e investimentos na região. Na realidade, o Porto de Itapoá tem tido um crescimento muito grande em toda a região. Nós começamos 2019 em 6ª posição nos terminais, nos portos do Brasil. Passamos para 5º, 4º e terminamos 2019 em 3ª posição. Hoje nós temos o Complexo de Santos, temos o Porto de Paranaguá e na sequência nós já temos aqui Itapoá. Para esse crescimento a ser realmente sustentável e reter o cliente cada vez mais na nossa região, é feito muito investimento também na nossa retroárea. Com o movimento crescendo na região, a demanda por áreas de armazenamento nas proximidades do porto se tornam cada vez maiores. Partindo dali, apenas 30 quilômetros da região, encontramos um terreno pronto para atender essa demanda. São 100 hectares com topografia plana, com acesso à obra do contorno nas proximidades da BR-101 em Garuva. Além disso, todas as legalizações para a instalação retroportuária já estão aprovadas, prontas para o início de um grande investimento. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Essas imagens que você vê na tela mostram a imensidão da área, uma oportunidade de crescimento. São bons negócios que nossa equipe traz para você. Entre em contato, temos uma proposta que vai mudar a sua vida. Bom, você já viu aqui na nossa programação a agenda para o De Olho na Fazenda TAB G4, que entre os dias 23 e 28 de março ofertará o melhor da genética tabapuã de 3 dos mais tradicionais e importantes criatórios da raça no Brasil. Serão novilhas, garrotes, touros para repasse, matrizes prenhas, muitas delas paridas e prenhas, enfim, um pacote completo, fruto de uma seleção rigorosa feita por esse grupo criado para alavancar o melhoramento genético do tabapuã no país. Sabe como é feita essa seleção? O coordenador técnico Fernando Garcia de Carvalho, Fernando Bigode, que todo mundo conhece, explicou ao repórter Daniel de Paula e ao cinegrafista Gerson Oliveira. Acompanhe aí. O TAB G4 está criando cada vez mais a oportunidade de um melhoramento genético rejuvenescedor. E o que é mais importante
para o melhoramento se não utilizar cada vez mais touros jovens. E essa medição ou identificação dos animais de novas safras que podem contribuir para isso, o G4 está fazendo com a coordenação técnica do Fernando, que está aqui do meu lado. E essa escolha tem que ser muito criteriosa, mas baseada no desempenho de cada um e em uma série de números e de avaliações que te dão a garantia de que, por exemplo, touros como esse que você selecionou para o TAB G4 vão ter a sua disponibilidade desse melhoramento para o resto da nação, né, Fernando? Exatamente. A ideia básica do G4 é que todos os criatórios participantes, eles necessariamente têm que ser participantes do PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético do Zebuíno da BCZ. Dentro desse esquema, eu costumo falar que quando a gente está olhando o computador, olhando os números, as avaliações genéticas, que eu vou estudar os acasalamentos, eu estou fazendo melhoramento genético. Quando esses animais, depois que eles, na partida desmama, a gente começa a fazer o que eu chamo de seleção. Eu vou selecionar os melhores animais, os melhores biotipos dentro daquilo que o mercado está precisando, né? Está exigindo. Então todos os animais, os machos, vão para a prova de ganho de peso, cada uma das fazendas faz essas provas individualmente, a ideia básica é essa, cada fazenda continua com o seu sistema, com o seu manejo e no final da prova, com os dados da prova e ultrassonografia de carcaça, que é feito pela Aval, a gente monta os índices da PGP e com esses dados em mãos eu consigo identificar quais os melhores animais. Não é pelo gosto pessoal meu ou do criador. Os animais têm que ter dados consistentes e depois faço uma análise do fenótipo do animal, que é fundamental dentro da raça Tabapuã, que eu chamo de funcionalidade. Aprumos corretos, umbigo correto, padrão racial. O animal, para participar do TAB G4, tem que dar andrológico positivo no primeiro andrológico. Tá? Então, quantos meses? Os animais de prova de ganho de peso confinada na faixa de 16 a 18 meses e os animais de prova de ganho de peso a passo, logo que termina a prova, com 19, 20 meses. E também nós, há 2 anos atrás, resolvemos escolher os animais para o TAB G4 e colocar eles em mais um filtro, que é o PENAT. Esses animais vão para a prova de eficiência alimentar na FASU e depois vão para a expogenética e escolhidos pelo público, pelos técnicos. Nós temos uma parceria com a Alta Genéticas. Esses animais vão para a central. As 200 primeiras doses a Alta doa para o grupo. Esse ano, por exemplo, nós inseminamos todas as precocinhas com sêmen desses animais. A ideia é diminuir cada vez mais o intervalo entre gerações. Então nós temos no final, quando eles estiverem fazendo 3 anos, 3 anos e meio, nós já temos filhos deles nascendo. Se nós fizermos uma média de fertilidade de 80%, nós vamos ter já na primeira safra 80 filhos de cada um desses jovens garrotes. E não fazemos só uma avaliação de ponderal pela BCZ, mas nós acompanhamos o dia a dia disso para ter certeza da qualidade da produção desses animais. E também já esse sêmen, as primeiras 200 doses, como eu falei, vem para o grupo, mas a Alta já disponibiliza 1.500 doses de cada um desses animais para o mercado poder estar usando e poder estar trabalhando. O que me incomodava muito que não existia dentro da raça Tabapuã. Cada um fazia seu trabalho individualmente, mas quando você tem esse conjunto de avaliações que você faz para tirar um animal, é alguma coisa muito diferenciado, não só dentro da raça Tabapuã, mas de todas as raças zebuínas hoje existentes no Brasil. E para trabalhar com um zebuíno desse tem que respeitar o mercado, porque o zebuíno ali aguenta o calorão que nós estamos enfrentando, por exemplo, aqui nessa região do estado de São Paulo. E eu não aguentei, por isso estou protegendo aqui a Moringa com esse chapéu, mas mostrando o que é a realidade hoje de um zebuíno genuinamente brasileiro e que está mais uma vez em destaque na programação do Canal do Boi, de 23 a 28 de março, com o De Olho na Fazenda, culminando com um leilão TAB G4, machos e fêmeas do mais alto nível genético para você de todo o Brasil, claro, aqui pelo Canal do Boi. É isso aí, vou só reforçar para você, De Olho na Fazenda TAB G4, de 23 a 28 de março, direto da Fazenda Porto Seguro, em Nova Granada, no estado de São Paulo. É de lá que vamos transmitir com a equipe da Central Leilões essa venda especial a preço fixo.
E no último dia, a programação começa com um dia de campo, onde vão ser apresentadas palestras importantes que abordarão esse processo de seleção. E se você quiser mais informações sobre o programa, entre em contato com os telefones que vão estar aqui na sua tela, para você saber um pouco mais. Lembra você também que tem informações sobre esse De Olho na Fazenda no nosso portal sba1.com/leilões. Nós tivemos um problema de comunicação com o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões lá em Sinop. Estamos tentando restabelecer esse sinal para que você possa ter acesso aí ao que está preparado na agenda desta leiloeira. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente tenta trazer novamente o restabelecimento do sinal para que você possa ser muito bem informado aqui na nossa programação. Então fica por aí, vou para o intervalo, volto rapidinho. Enquanto isso você confere aí tempo e temperatura para algumas cidades da região norte do país. Sete horas e 51 minutos, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com Sinop, eu não deixo você sem oportunidade de fazer bons negócios aqui na nossa programação. E a oportunidade agora é para você que está interessado em adquirir uma fazenda para começar a sua criação ou, quem sabe, aproveitar o bom momento e expandir os seus negócios. No canal do Boi Fazendas você tem acesso aí a vários imóveis que estão disponíveis para venda em todo o território nacional. Confira alguns deles. Fazenda à venda com 14 mil hectares a 160 quilômetros de Rio Verde, em Mato Grosso do Sul. Com 4 mil hectares formados com pastagens umidícola e ótimos campos de capins nativos, 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso. Capacidade para abrigar 7 mil reses. Sede e 4 casas de funcionários em alvenaria, em bom estado. Galpões, mangueiro, troncos e embarcadouros em ótimas condições. Abastecida com poço artesiano e açudes nas invernadas. Energia é solar e acesso à internet. Pista de pouso gramada com 800 metros, operando normalmente o ano todo. Aproveite essa oportunidade por R$3.000 o hectare. Informações ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas ou mande um e-mail fazendas@sba1.com. Fazenda com 3.135 hectares, localizada a 130 quilômetros de Rio Verde, Mato Grosso do Sul e a 12 quilômetros do aterro. Formada em pastagens umidícola, dividida em 18 invernadas e piquetes, com capacidade para abrigar 4 mil reses. Com 2 casas de funcionários, possui ainda galpão de máquinas, mangueiro completo com tronco e embarcador. Rica em águas, conta com diversos açudes em todas as invernadas e poço artesiano. Caixa d'água de aço com capacidade para armazenamento de 10 mil litros. Rede de energia elétrica rural monofásica. Pista de aviação gramada com 800 metros. Essa fazenda pode ser sua por R$6.000 o hectare. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas ou envie um e-mail fazendas@sba1.com. Bom, lembra você que existem outras fazendas para que você faça a sua avaliação também e todas elas estão disponíveis no nosso portal sba1.com/fazendas. A criação de cabras é uma atividade que pode ser desenvolvida em pequenas propriedades com investimento inicial baixo e grande potencial de retorno financeiro. O Brasil possui cerca de 13 milhões de cabeças de caprinos, sendo o 9º maior rebanho do mundo, mas contribui com apenas 1,3% da produção mundial de leite. Em Minas Gerais, uma família trocou a criação de vacas por cabras
e não se arrepende. Acompanhe aí. A caminhada foi longa, mas valeu a pena. Há 14 anos, a produtora Marli, junto com a família, começou uma criação de cabras leiteiras no município de Itaguara, região metropolitana de Belo Horizonte. Até então, a atividade desenvolvida era a bovinocultura de leite. A família decidiu comprar algumas cabras e foi se adaptando à nova criação. O negócio cresceu e hoje ninguém se arrepende. A cabra ela é um animal mais dócil, um animal mais afetivo. O manejo é mais fácil, tanto o homem quanto a mulher consegue, né, cuidar do animal. Você consegue tirar o leite, casquear. A mulher consegue fazer isso tranquilamente. Sendo que na vaca eu mesmo não conseguiria fazer. O carinho, você chega perto de uma cabra, você consegue abraçar, você consegue até tirar uma selfie, você consegue tirar com a cabra. Com a vaca você já tem um receio. Às vezes o animal pode até ser dócil, mas você tem um receio. Já é um animal por si pesado. De acordo com a Emater, a criação de caprinos, tanto para leite quanto para corte, está presente em todas as regiões do estado. A maioria é formada por propriedades familiares. A caprinocultura, principalmente a caprinocultura leiteira, ela exige pequenos espaços. E, como a gente já sabe, é uma atividade também para mão de obra familiar. É de fácil manejo, animais de fácil de serem manejados. Então, é uma atividade que está crescendo muito, tanto na atividade na agricultura familiar, como na que não é familiar. No Capril Santa Cecília, além da família da Marli, existem 3 funcionários trabalhando. O capricho no local chama a atenção. A maioria do plantel é formada por animais da raça leiteira Saanen. A área de pastagem é de capim Tifton. Neste piquete ficam os animais jovens. Já os reprodutores ficam em um ambiente afastado, longe das cabras. São 4 bodes no capril. Essa distância é fundamental para não contaminar o leite. O odor do bode, principalmente na fase da cruza, ele exala um cheiro muito forte. E esse cheiro costuma contaminar o leite na sala de ordenha. Para evitar isso, o nosso bode ele fica distante contra o vento para que a gente não tenha uma contaminação na sala de ordenha e aí está garantido o nosso produto com a qualidade. Já as cabras em lactação, que são maioria na propriedade, ficam em baias com piso ripado e suspenso. Esse tipo de piso é ideal para manter a limpeza do lugar e a sanidade do rebanho. Isso facilita no manejo das cabras, facilita a questão de manejo sanitário, né, controle de verminose, e é um manejo também na parte ambiental, que consegue coletar todo o resíduo que é levado para fazer um composto e pode ser utilizado em horta ou na produção, na capineira, na produção de forragens no geral. Além da questão de piso, né, de fazer um capril suspenso, é muito importante o bem-estar dos animais. E para isso a gente tem que ter cuidado com a parte sanitária, com a parte de vacinação, né, controle de algumas doenças. É muito importante a higiene de ordenha, né, para obter um produto de qualidade. A alimentação aqui também é cuidadosa. Silagem, capim, ração. Uma dieta variada. Mesmo assim, a Marli lembra que o manejo com a alimentação das cabras é muito mais fácil do que na época que cuidava das vacas leiteiras. No lugar que você alimenta uma vaca, você alimenta 5 cabras. Nós damos a ração para os animais que estão em reprodução, né? E as cabras estão em lactação, recebem a ração. E damos para todos os animais o volumoso. Como volumoso, a gente dá o tifto e a silagem de milho. A ordenha das cabras é geralmente realizada 2 vezes ao dia. Em média, cada animal produz 4,5 litros diariamente, mas algumas cabras chegam a produzir 8 litros. Na entre-safra, a produção média na fazenda é de 45 litros de leite por dia. No período de pico, esta quantidade triplica. O trabalho no capril também tem um lado social e de incentivo ao aprendizado. Frequentemente, o pessoal aqui recebe visitas de alunos de cursos ligados à área de veterinária e também de crianças da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E a gente vê essa interação das crianças com os animais, porque é uma troca muito grande, é uma afetividade, um carinho que o animal transmite, que dá aquele aconchego, aquela troca legal de energia. Com todo o processo de produção de leite dominado, vem a outra etapa do investimento que foi feito ao longo dos anos, a agroindústria.
A estrutura foi toda adequada de acordo com a legislação estadual e está prestes a conseguir o registro definitivo junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Mas o pessoal já tem o cadastro necessário para comercializar a produção no estado. Em Minas Gerais, a Emater presta assistência aos produtores sobre como montar uma agroindústria familiar como esta. Dentro da legislação de Minas, a gente faz toda a orientação, a documentação necessária, a gente faz o estudo da planta e dá todo o acompanhamento durante o processo de construção. Os queijos são o destaque da produção na fazenda. Tem queijo frescal, padrão, maturado, parmesão e tipo Boursin. São 150 quilos de queijos finos por semana. Mas também tem iogurte de frutas com leite de cabra, manteiga, doces, leite pasteurizado e até uma pequena produção de sabonetes e hidratantes. Hoje nós temos um público jovem, né? Um público que gosta de uma alimentação saudável e que procura, por gosto mesmo, um queijo com a qualidade melhor. Os próprios chefes de cozinha, na parte gourmet, estão gostando muito de trabalhar com queijo de cabra. O queijo de cabra, ele na mesa hoje, ele entra como uma iguaria muito fina. Hoje o pessoal vende os produtos para uma rede de supermercados em Belo Horizonte, participa de feiras e grandes eventos pelo estado, onde já tem consumidores cativos, mas também está sempre conquistando novos clientes. Outro canal de venda é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Por meio do programa, os produtos com leite de cabra vão parar na merenda escolar de escolas públicas do estado. Tanta dedicação e qualidade já renderam prêmios para o Capril, como mostram os certificados exibidos com orgulho. O segredo é fazer com amor, com carinho, né? E persistência. Tudo aquilo que você faz em busca da qualidade, a gente espera um reconhecimento como esse. E o reconhecimento veio. É isso aí, tudo que você investe, o seu melhor, que você faz com amor naquilo que você faz, o reconhecimento vem. Essa matéria que você acompanhou aí é uma parceria, ela é produzida pela Emater de Minas Gerais e veiculada aqui em parceria com o Canal do Boi, e você pode rever acessando o nosso portal lá no YouTube. Bom, vou para um rápido intervalo comercial, mais um chegando por aqui, mais uma oportunidade para você participar com a gente. Quero mandar um abraço para o Éder Varela, que está ligado aqui no programa, e também para o pessoal que está participando, mas que não se identificou, nem com o nome, nem dizendo de onde está acompanhando a gente. Vale a sua participação, mas é legal quando você coloca o seu nome aqui, de onde você está acompanhando o Bom Dia, para que eu possa mandar um abraço para você. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o mercado de café no Paraná. E você fica agora com a previsão do tempo para as cidades da região Nordeste. Horas, 5 minutos, estou de volta e destaque para você que o Canal do Boi transmite no próximo sábado, agora dia 7 de março, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, o leilão virtual Qualidade Total, que vai ofertar 2.000 animais para cria, recria e engorda, filmados no Bolsão Sul Mato Grossense e também no estado de São Paulo. A organização é da Central Leilões e o repórter Gustavo D'Angelo nos traz mais informações. Tradicional remate de gado de corte da Central Leilões, o leilão virtual Qualidade Total chega a mais uma edição com grande diversidade na oferta. Quem vai contar todos os detalhes para a gente é o João Henrique Campo. João, o que foi preparado então para essa edição e qual o padrão do gado que será ofertado? Olá, Gustavo, amigo que acompanha o Canal do Boi. Mais uma edição num ano muito forte que esse ano de 2020, né? Nós teremos 2.000 animais, aliás, ultrapassaremos os 2.000 animais, porque já temos mais de 2.000 animais inscritos no nosso trabalho e teremos aquela diversidade de sempre. Temos um lote muito especial de novilhas para você que busca matrizes para reposição do seu plantel. Temos gado de cruzamento, gado Nelore para engorda. Temos uma oferta também muito especial de bezerros de qualidade, produtos meio sangue Angus, que atendem às perspectivas e os mercados de carne de qualidade, não só do Brasil, mas também destinados à exportação. Esse é um leilão sempre muito aguardado pelos pecuaristas, né, João? Justamente pela qualidade e por essa diversidade na oferta, né?
Sem dúvida, né? Nossos clientes já nos cobram todo mês, a cada 20 dias na realidade, tem mês que temos 2 edições do Leilão Qualidade Total, que nos acompanha desde 1997, quando a Central Leilões iniciou o seu trabalho. Ô João, me conta agora se esse é um bom momento para adquirir gado de corte. Sem dúvida, né, Gustavo? A gente tem a retomando os patamares próximos do final do ano passado. Ela deu uma embarrigadinha esse começo do ano de janeiro, de fevereiro, que é natural do mercado, que nessa época sempre ele sofre um pouquinho por falta de demanda, mas já recuperou-se muito bem e num cenário muito positivo, né? Nós temos aí um mercado no ano de 2020 que a gente acredita que vai ser um mercado muito sólido da oferta de boi. É só aproveitar a oportunidade, então, no dia 7 de março. É isso aí, dia 7 de março, a partir das 14 horas, no horário de Brasília, estaremos no canal do Boi, na plataforma digital Central Leilões, com mais de 2.000 animais em oferta aqui no Bolsão Sul Mato Grossense e no estado de São Paulo. Vale a pena ficar ligado com a gente e mais informações é só entrar em contato com a nossa equipe comercial no 1836080999 ou pelo nosso site centralleilões.com.br. E mais uma vez a gente conta com a audiência de todos vocês. Bom, lembrando que informações sobre esse e outros leilões você tem lá no nosso portal sba1.com/leilões. E um café especial do Norte Pioneiro do Paraná fez bonito no concurso nacional da ABIC Safra 2019. O casal de produtores de Japira, Ossi Oliveira Lima e Francisco Barbosa, do sítio Fortaleza, conquistaram o 2º lugar no evento. E o Mauro Andrade foi conhecer de perto essa história. O concurso nacional da ABIC de qualidade café Origens do Brasil contou com mais de 40 cafés participantes de várias regiões produtoras de 6 estados brasileiros. O Paraná concorreu com 2 sacas de café arábica da variedade Arara, produzidas em Japira, no Norte Pioneiro do estado, ficando com a 2ª colocação. Nós participamos com 2 sacas, não é? E da variedade do cultivar Arara, né? Que tenho muita satisfação de dizer que a origem desse cultivar ocorreu na minha propriedade, na nossa propriedade, né? Nós temos a planta-mãe desse cultivar até hoje na minha propriedade. Então, isso me deu mais satisfação em ganhar esse prêmio, exatamente por ganhar com um cultivar que o seu desenvolvimento inicial ocorreu na nossa propriedade, lá em Japira, no sítio Fortaleza. Barbosa, uma questão que o pessoal fala muito e virou quase um dogma, né? Essa questão técnica de dizer que cafés bons são cafés que têm altitude. Como que é? Explica isso aí. Sim. Existe o seguinte, o mundo inteiro reconhece cafés de qualidade como cafés de altitude. Alguns países até classificam os cafés por altitude. A questão da altitude nós não temos aqui. No Paraná, nós temos cafés quando estão numa altitude elevada, que é 800 metros. O nosso, especificamente, está a 760 metros de altitude. Mas nós temos uma condição de latitude muito elevada. Os países como a Colômbia, como a Etiópia, Quênia, Costa Rica, Guatemala, são países muito próximos do Equador. Esses países necessitam de altitude para reduzir a temperatura média da sua área de produção. O Paraná está numa latitude, nossa propriedade especificamente, ela está quase a 24 graus de latitude, 23 e 40 e alguma coisa, né? Então, nós não precisamos para ter, por exemplo, uma temperatura média da área de produção semelhante à Colômbia, 1.500, nós temos essa mesma temperatura a 760 metros de altitude. E isso, nos últimos anos, tem sido provado que o Paraná, e se você observar o concurso desse ano, pegue toda a relação dos 40 e tantos produtores que participaram, a grande maioria estão todos acima de 1.200 metros de altitude, mesmo no Brasil. Mas as latitudes também variam de 12, 13 de latitude. Nós temos latitude de quase 24 graus. Isso nos dá a condição de temperatura média mais amena, em torno de 20. O que isso influi? Influi no tamanho do desenvolvimento do grão, no comprimento, eu diria numa palavra entre aspas, gestação do grão.
Quanto mais longa a gestação do grão, melhor é a qualidade, mais atributos esse café tem. Acidez, corpo, fragrância, aroma. Então são vários atributos que vêm desse desenvolvimento longo. Isso é tão claro que as regiões de temperatura média de 22, 23, 24, 25 graus de temperatura média anual não ganham o concurso. Mas a questão não é a altitude em si, é a temperatura. Por quê? Quem está próximo do Equador tem que subir para reduzir a temperatura média. Cada vez que você sobe 100 metros, numa mesma latitude, você diminui a temperatura média em 0,7 graus. Então aqui o Paraná, para ficar mais claro isso, nós temos a região do noroeste do Paraná que tem temperatura média entre 23 e 24 graus, temperatura média anual. E nós temos o Norte Pioneiro, as regiões mais elevadas do Norte Pioneiro, que tem temperatura média anual entre 19 e 20. Isso faz a grande diferença no desenvolvimento do grão. O café paranaense foi pontuado com a nota de 8,81, muito próxima da pontuação do café vencedor, que foi de 8,92. A nota do primeiro colocado foi 8,92. E o nosso café ele foi premiado com a nota de 8,81. Então foi muito próximo. Ok, Barbosa, mais uma vez parabéns. Então tá aí, Paraná produzindo café de qualidade. Nós não temos altitude, mas nós temos latitude, o que permite boas temperaturas para o desenvolvimento do café. De Japira, no norte do Paraná, Mauro Andrade. Valeu, parabéns aí ao casal de produtores. Último intervalo comercial chegando por aqui. Se você não participou ainda, acelera o passo, vai lá, manda sua mensagem para o 99863-1001. Já no próximo bloco, nós vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos saber as expectativas sobre as movimentações do mercado financeiro neste meio de semana. E eu deixo você com a última previsão do tempo do programa de hoje, tempo para a região sul do país, ou sudeste do país. Volto já. São 8 horas e 16 minutos, estou de volta e destaco para você que a Semana Cenepol Tamar está chegando aí e vem com uma baita oferta a preço fixo de touros e fêmeas selecionados na região de Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. O titular do criatório, o Ayrton Litvin, tem um convite para lhe fazer. Dá uma olhada aí. Bom, nós vamos ter uma semana de mostra desse nosso Cenepol Tamar, o pessoal ia acompanhando, vendo qual que é o gado a preço fixo. E depois teremos o leilão pelo Canal do Boi e pela Central Leilões, dia 17 de março, às 20 horas. Vamos ofertar novilhas de sobreano e novilhas prenhas, vacas prenhas e vacas paridas em touradas e lotes de touros. Contamos com a sua audiência, sua participação. Enfim, vai ter uma diversidade do rebanho inteiro. Bom, eu se fosse você, aceitava esse convite do Tchê, como é conhecido, Litvin, e investiria na genética que ele seleciona há 11 anos com tanto capricho. Na nossa programação tem um material especial que mostra esse trabalho. É só ficar ligado e se programar de 10 a 17 de março, portanto, com a Central Leilões, a Alfa Assessoria e a transmissão, claro, aqui do Canal do Boi. Bom, a tecnologia de aplicação não se resume em apenas aplicar um produto fitossanitário, mas também em revisar cuidadosamente o equipamento. O Brasil apresenta demandas regulatórias para aplicações terrestres. E sobre este assunto, a repórter Kylie Rodrigues conversou com um especialista. Confira aí. Momento, produto, dose certa. Os equipamentos terrestres são os mais utilizados nas aplicações de produtos fitossanitários, sejam em culturas de pequeno porte, com equipamentos portáteis, ou grande porte, como os automotrizes. Por outro lado, nós não temos nada oficial no Brasil para regulação de como é a conformação, como é o uso e como é a manutenção desses equipamentos, né? Embora os equipamentos são bem produzidos, os fabricantes têm uma boa tecnologia, os usuários, de maneira geral, que investem nesses equipamentos estão bem preparados, mas naturalmente, por não ter uma regulação, há divergências. Então, há uma forte necessidade para regulação, desde o processo de fabricação, como é que eu configuro exatamente o equipamento, para a gente não ter divergências que impliquem na qualidade da aplicação, né? Então, é importante que haja.
Envolvidos no setor têm discutido as demandas regulatórias terrestres já utilizadas e seguidas em outros países. A legislação italiana, por exemplo, né, ela foca bastante na fabricação dos equipamentos. Então ele tem que sair da fábrica com uma determinada configuração que atende ao mercado. Outros países da Europa já focam mais na parte de uso, no campo, quanto tempo eu tenho que fazer uma revisão do equipamento, coisas assim. Eu acho que para a gente aqui seria interessante olhar para os dois lados, né, então conversar com os fabricantes, já que eles, a maioria deles pelo menos, né, tem boa abertura para esse diálogo, né, e configurar o equipamento de uma maneira mais padronizada, a tal ponto que ele promove um bom serviço a campo, e também conversar com os usuários para que a gente também tenha oficialmente um sistema de avaliação periódica dos pulverizadores, né? De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, os países exportadores de produtos agrícolas querem frear as barreiras sanitárias descabidas que os europeus impõem aos produtos que são vendidos para o bloco europeu. E nós vamos até São Paulo agora ao vivo na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vou conversar com Walter Pulga Júnior para saber mais informações sobre este assunto. O Brasil faz parte desse grupo de países que reclamam, né, Pulga? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Movimento no mercado internacional tumultuado e mais esse problema, né? O Brasil, o Canadá e os Estados Unidos apresentaram no início desta semana, no Comitê de Negociações Comerciais da OMC, Organização Mundial de Comércio, uma proposta que visa frear, diminuir certas práticas adotadas pela União Europeia em suas importações de produtos agrícolas. Bom, a proposta é que os países se comprometem a adotar medidas sanitárias e fitossanitárias baseadas realmente em dados científicos e em normas internacionais e que evitem banir algumas compras, né? Vamos resumir o que está acontecendo. Para esses três países, Brasil, Canadá e Estados Unidos, é preciso levar em conta a evolução da produção agrícola global, o ritmo da inovação dos equipamentos e tecnologias, as mudanças climáticas, o estresse na produção de alimentos, a crescente importância das práticas agrícolas sustentáveis e o combate à propagação de pragas e doenças, entre outros fatores. Por que toda essa discussão? É que o Brasil já questiona há muito tempo a União Europeia, em comitês técnicos, de ter se afastado daqueles limites máximos de resíduos permitidos em um produto, por exemplo, né? Como estabelece o Codex Alimentários, né? No caso de uso de agrotóxico, o tiabendazol, por exemplo, no cultivo de mangas, é fundamental que seja utilizado para evitar problemas, mas a Europa não aceita. O imazalil, por exemplo, que é utilizado em bananas, a Europa não aceita. O clorato em frutas cítricas, também a Europa não aceita. Para o Brasil e para esses outros exportadores, a União Europeia, reunida lá em Bruxelas, implementou uma redução do limite máximo de resíduo de produtos sem base científica sólida. E esse é o questionamento que é levado à Organização Mundial do Comércio. Esses países sustentam que o resultado de avaliação de risco apresentada pela Europa é inconclusivo, a metodologia usada se distancia muito do Codex Alimentários, portanto, é preciso frear um pouco essas barreiras. Bom, para alguns observadores, não é, na verdade, viu, Adriano, você que acompanha Bom Dia Produtor, não é coincidência que esses produtos afetados pela prática europeia costumam ser frutas tropicais que a União Europeia não produz e que importa em grandes quantidades. Primeiro, como não produz essas frutas, não sabe lidar com elas. Na verdade, é consumidor apenas. Não sabe produzir essas frutas, não sabe como esses produtos são produzidos nos países de origem, né? Então, na verdade, são produtos desconhecidos na sua cultura dos europeus, mas também porque há um lobby muito menor, uma pressão menor em relação ao pedido de autorização do fabricante da substância que está em análise, né? Como o fabricante não faz lobby para aprovar, lógico, isso acaba resultando aí em impedimentos, né? Aquelas barreiras que também acabam prejudicando as exportações sem necessidade e são, na verdade, indevidas e descabidas. É essa argumentação técnica que Brasil, Canadá e Estados Unidos utilizam agora na OMC para derrubar certas barreiras, vamos dizer assim, descabidas mesmo, frente ao mercado europeu. Ou seja,
abrir as portas, melhorar a entrada desses produtos. Não é uma queixa apenas do Brasil, é uma queixa de países exportadores de produtos agrícolas que sofrem muito com a pressão dos europeus, rejeitando cargas, rejeitando produtos por qualquer alteração, aliás, sem base científica sólida. É essa a argumentação dos norte-americanos, dos brasileiros e dos canadenses. Adriano? E como é que se comporta o mercado nesta quarta-feira, depois de ter sido anunciado aí a redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos? Bom, foi uma surpresa para o mercado e veja, o mercado de ações norte-americano reagiu muito mal, né? As principais bolsas de valores de Wall Street tinham fortes quedas nesta terça-feira, depois desse corte aí, uma surpresa na verdade, corte de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, em 0,5 ponto percentual. Na verdade, com isso ele elevou um alerta aí sobre a magnitude da crise econômica que se avizinha pelo mundo. Na verdade, não chega a ser uma crise gravíssima, mas uma redução drástica do crescimento da economia mundial. Foi o primeiro corte emergencial da taxa de juros feito pelo Federal Reserve desde a crise financeira lá atrás, de 2008, quando nós tivemos aquela, vamos dizer assim, aquela baixa generalizada no mercado internacional de ações, né? Bom, inicialmente, as ações negociadas lá nos Estados Unidos tiveram alta de 1%. Mas depois cederam muito, com os operadores preocupados se a injeção, né, de mais dinheiro nos mercados financeiros resolveria mesmo o problema central, que é uma queda da atividade dos negócios em todo o mundo, na medida em que trabalhadores e consumidores ficam mais tempo em casa. Agora, de outro lado, o que nós tínhamos era uma reação de alta ainda na Europa, né? O mercado americano terminou em queda, mas na Europa as bolsas fecharam em alta. Há apostas dos operadores, dos investidores, que vai ocorrer mais estímulos de bancos centrais, tanto na Europa como em outros países do mundo, auxiliando o mercado financeiro. As ações europeias, portanto, subiram nesta terça-feira. Não foi o que ocorreu nos Estados Unidos, que veio em baixa. Na Europa, nós tivemos uma alta, né? O Federal Reserve, na verdade, foi um dos primeiros bancos de países do grupo do G7, os 7 maiores países do mundo, a reduzir os custos de empréstimo em 0,5 ponto percentual, logo após o grupo anunciar que estava pronto a tomar medidas aí para auxiliar o mercado financeiro. Então nós tivemos alta ontem em Frankfurt, Paris, Milão, ou seja, o mercado vinha em alta. Aqui no Brasil, diante dessa surpresa, houve uma apreensão, né, sobre o real efeito dessa medida na economia mundial. O que aconteceu foi que o Ibovespa, o índice Ibovespa de referência para a Bolsa Brasileira, voltava a trabalhar no terreno negativo nesta terça-feira, numa sessão que foi marcada aí por decisão extraordinária do Banco Central dos Estados Unidos. Agora, o que ocorreu com as ações? Nós podemos ter o mercado de ações aqui? Vamos lá? O índice Bovespa caía por volta de 17 horas, 1,83% aos 104.672 pontos. O volume financeiro passava de 26 bilhões e 500 milhões de reais. Mas foi uma queda de 1,02%, recuou no final do dia com ajuste final 105.537 pontos. Vale lembrar que chegou a operar acima de 108 mil pontos, ou seja, o índice Bovespa chegou a passar de 108 mil pontos. Foi grande a oscilação ontem nas bolsas fora do Brasil e também aqui. Aqui terminou em queda, Europa terminou em alta, Estados Unidos também em baixa. Agora, na visão da equipe do Bank of America, do BOFA, o Federal Reserve deve promover mais cortes nas taxas de juros daqui para frente. Portanto, nas próximas reuniões, mais um corte é esperado. E o Brasil? Como se comporta diante disso? A expectativa, segundo nota distribuída pelo Banco Central, é que é preciso analisar melhor ainda se ocorrerá ou não mais um corte na taxa de juros. Mas já se espera que haja também um corte na taxa básica de juros no Brasil. De outro lado, há quem argumente que o Banco Central brasileiro já cortou muito a taxa básica de juros e seria relutante em cortar um pouco mais, porque isso traz alguns efeitos, vamos dizer, negativos, né, como uma disparada, uma valorização acentuada do dólar. Bom, o que pode acontecer diante disso? Nesse mercado de câmbio, ontem,
O dólar voltou a subir. Voltou a subir, passou de R$ 4,51, por pouco não chegou a R$ 4,52. A oitava alta, décima alta seguida, o dólar vem avançando sobre o real. Terminou a R$ 4,51, depois de oscilar um pouco, chegou a cair para R$ 4,45 mais 79, ou seja, cedeu um pouquinho, mas o fato é que terminou em alta. E qual é a perspectiva para hoje? Bom, os índices em toda a Ásia vieram em alta. Nas principais bolsas da Ásia nós tivemos alta. Apenas o índice Hang Seng que caiu lá em Hong Kong 0,24%. Todas as bolsas vieram em alta hoje. Por que em alta? A expectativa de que haja mesmo investimento nos bancos centrais, apoiando toda a atividade empresarial, o mercado como um todo, baixando taxa de juros, para socorrer nesse momento de forte redução de crescimento da economia mundial e de forte redução também no crescimento da economia chinesa. Está aí um alerta, a redução na atividade econômica já é evidente e agora os bancos centrais se articulam em todo o mundo para apoiar a atividade econômica, baixando taxa de juros e despejando recursos no mercado para socorrer os empresários como um todo, sejam bancos, sejam investidores, sejam empresas que investem em indústria e comércio. Situação bem complicada nesse início de ano, mas tende a melhorar na medida em que o mercado se acalma nos próximos meses. Primeiro semestre será um semestre difícil para todos os países do mundo, não é diferente para o Brasil. Adriano? Tá ok, Puga. Obrigado pela sua participação. Ótimo dia para você. Bom, se quiser mais informações sobre o mercado financeiro, é só ficar ligado aqui na nossa programação. 12h10 tem Agricultura BR. Hoje vai ser transmitido ao vivo, direto lá de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, da Expo Direto Cotrijal. O Fabiano está por lá e vai trazer todas as informações para você sobre essa importante feira do agronegócio e também sobre a movimentação do mercado financeiro. E mais informações sobre o agronegócio e sobre a programação aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio você tem acessando o nosso portal sba1.com. Estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, desejo uma abençoada quarta-feira. Amanhã às 7 horas tem mais Bom Dia. Até lá!